Na última aula, a gente começou a falar um pouquinho sobre o átomo de Rutherford, né? A gente começou a falar um pouquinho como que Rutherford chegou àquelas conclusões, aquelas ideias que ele teve do átomo, né? Que o átomo seria bem diferente do átomo proposto por Thomson. Vamos recordar como seria o átomo que Thomson propôs. Thomson, depois de fazer aquele experimento dos raios catódicos que a gente conversou na última aula, Thomson propôs que o átomo seria uma esfera, né, de cargas positivas, com os elétrons lá dentro, né, incrustados, né, dentro, as partículas de elétrons lá dentro, com cargas negativas. Então, isso foi uma posição que Thomson deu, né? E aí, alguns anos depois, com o desenvolvimento da radioatividade, a gente conversou o que é radioatividade, né? Radioatividade não é nada mais, nada menos do que um processo, né? Um fenômeno físico onde ocorre uma transformação do núcleo dos átomos, né? Só que primeiro a gente tem que entender que agora a gente sabe que essa transformação no núcleo dos átomos. Naquela época, não se sabia que essa modificação era no núcleo. Então, a única coisa que eles falavam é radiação, radioatividade, é um processo de transformação onde um átomo começa a emitir radiação, né? Começa a eliminar radiação. Esse processo de eliminar radiação, ele forma um novo elemento químico, né? Então, a gente consegue formar novos elementos químicos através de um processo chamado decaimento radioativo. Né? Você vai tirando prótons, tirando elétrons, tirando nêutrons. Mas isso aí eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente, quando a gente estiver falando sobre as partículas fundamentais. Tá bom? Quem foi o primeiro a trabalhar e a descobrir sobre o decaimento de elementos radioativos? Foi o Becquerel, que está aqui na tela de vocês. O Becquerel fez um trabalho com urânio, né? Ele foi o primeiro desenvolvedor do raio-x. Eu expliquei para vocês o que é o raio-x, né? E eu expliquei para vocês também que Becquerel foi o que trabalhou com urânio, mas os Curie trabalharam também com radioatividade, sendo que a Marie ganhou 2 prêmios Nobel, um prêmio Nobel de Química, um prêmio Nobel de Física, né? Ela foi a descobridora das partículas alfa. Essas partículas alfa, a gente tem que entender o seguinte: partícula alfa, deixa eu até colocar minha luva. Partícula alfa é um dos tipos de radiação que os átomos podem ter, né? Que os átomos podem desenvolver. E eu falei para vocês o seguinte: são 3 tipos de partícula. Nós temos a partícula alfa, que ela é muito parecida com o átomo de hélio, tá? E a gente chama ela de radiação positiva. Nós temos o outro tipo de radiação, que é a radiação beta. Ela se parece muito com um elétron e a gente chama ela de radiação negativa. E o último tipo de radiação é a radiação gama. Ela se parece muito, mas muito mesmo. Só um minutinho, gente. Tá. Radiação gama, pessoal, ela não é nem elétron e nem é próton, tá? A gente fala apenas que ela é uma vibração de nêutrons, tá? Ela é apenas uma vibração. Por isso que ela é tão complicada assim de trabalhar, tá? Por ela ser uma vibração. Então, deixa eu colocar aqui.
que é apenas uma vibração. Aí, errei. Mas não se preocupem que eu vou explicar bastante mais na frente sobre o tipo de radiação gama, tá? Isso aqui eu também tinha explicado para vocês, né? Que é a questão da radiação. Nosso corpo ele tem uma radiação, nosso corpo emana radiação, que radiação nada mais, nada menos é do que a movimentação das partículas do nosso corpo, né? E eu falei para vocês que existem pontos onde a radiação é maior. O peito, por exemplo, e a cabeça. Né? São os dois locais onde a gente tem maior quantidade de energia. São justamente os dois locais onde tem maior produção e consumo de energia também. Tá? No caso, o coração e o cérebro. Tá? Então, isso a gente já tinha comentado na última aula. Beleza. Agora sim a gente entra dentro do modelo atômico de Thomson. Tá? Presta atenção. Thomson, em momento nenhum, ele queria provar alguma coisa. Ele só estava fazendo um experimento no laboratório dele, porque ele queria saber o seguinte: qual seria o comportamento de materiais radioativos nos átomos? Era a única dúvida que ele tinha. Então, eu vou até escrever aqui. Ó. A dúvida dele era: qual comportamento a radiação dos átomos? Essa era a única dúvida que ele tinha. Qual que é o comportamento? Como que o átomo vai se comportar, né? Aí ele pensou o seguinte: olha, se a radiação ela é uma energia, logo a radiação ela vai passar por dentro do átomo. Eu não consigo, não vai interferir, né? Não vai interferir em nada. A radiação vai passar por dentro do átomo. Por isso que no desenho original a gente tem isso aqui, ó. As flechinhas, no caso, as flechinhas seriam a radiação passando por dentro do átomo. Porque Rutherford falou, ó, se a radiação é apenas energia, a energia vai passar por dentro do átomo, a energia não vai interferir em nada, né? Mas não foi isso que ele observou. Deixa eu até dar um... Pronto. O que ele observou? Eu vou mostrar o experimento para vocês e depois a gente conversa. Para realizar seu experimento, Rutherford utilizou um bloco maciço de chumbo com um orifício em uma das faces, uma finíssima folha de ouro, uma chapa fosforescente e uma pequena porção de material radioativo emissor de partículas alfa. Com base Ó, vou dar uma pausa só para explicar. Ele supôs que ia acontecer isso aqui, né? A radiação ia passar direto. Porque, bem, se a radiação é apenas energia, essa energia ela não vai interferir no átomo, não vai interferir na matéria. Ela vai passar por dentro, tá? Então foi essa a suposição, a imaginação inicial dele. Mas olha o que ele conseguiu observar com o experimentozinho dele. em seu experimento, Rutherford constatou que a grande maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro em linha reta. Ele constatou também que pouquíssimas partículas alfa são desviadas de sua trajetória. Com base nos resultados de seu experimento, Rutherford
propôs um modelo teórico para o átomo. Aí, o que ele observou foi o seguinte, vou até mostrar aqui para vocês aqui embaixo, né? E aí depois eu volto no experimento. O que ele observou foi o seguinte, que a radiação ela vai sim passar por dentro do átomo, né? Só que tem uma parte da radiação que vai bater e vai sofrer um leve desvio. Por quê? Porque ele encontrou o elétron. E uma outra parte vai bater no núcleo do átomo e vai sofrer um desvio ainda maior. Então observa aqui, ó. Como a maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro, Rutherford concluiu que o átomo não é maciço, mas apresenta mais espaço vazio do que preenchido. Como algumas partículas alfa não conseguem atravessar a folha de ouro, ele concluiu também que o átomo tem uma região massiva que chamamos núcleo. O núcleo é formado por partículas de carga elétrica positiva, chamadas prótons, que desviam as partículas alfa positivas por repulsão elétrica. Ao redor do núcleo há uma região chamada eletrosfera, onde se encontram os pequeninos elétrons de carga elétrica negativa. A proporção entre as partículas que atravessam a eletrosfera e as que são desviadas pelo núcleo permitiu estimar que o raio de um átomo de ouro é cerca de 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. Então, resumidamente, o que aconteceu? Resumidamente, o que aconteceu foi isso aqui, ó. Ele imaginava que a radiação ia passar totalmente por dentro do átomo, mas ele viu no experimento dele isso aqui. Uma parte da radiação passava por dentro do átomo mesmo, do átomo de ouro, né, da folha de ouro. Uma parte sofria uma leve repulsão, um leve desvio, né, se desviava muito pouquinho, mas ainda passava por dentro do átomo, né? E um pouquinho dessa radiação batia justamente no núcleo do átomo e sofria essa repulsão. Então, ó, existiam três caminhos que o Rutherford observou que a radiação teria. Uma, que ela passaria direto pela chapa de ouro. Uma que sofreu um leve desvio mesmo, mas conseguiu ainda passar por dentro da chapa de ouro. E uma outra que voltou para trás, voltou para onde estava mandando essa radiação. Ou seja, voltou para o bloco de urânio, tá? E aí ele chegou nessas conclusões. Olha, o que passou por dentro passou no espaço que existe entre o núcleo do átomo e o elétron. Então, o que passou por dentro, passou justamente... A minha seta aqui não ficou muito feliz, né? Ficou bem passando por em cima do elétron. Mas não, ó. Seria essa flechinha aqui, essa flechinha aqui, essa flechinha aqui. Tá? Seriam essas as radiações. Aquelas que passam exatamente no espaço entre o elétron e o núcleo. Tá? E existe um espaço entre ali, mas é um espaço subatômico. E aí eu pergunto para vocês, nesse espaço que existe ali, existe o que dentro desse espaço? Nada. Eu respondo para vocês, não existe nada, tá? E é bem engraçado, acho que foi a Maria Clara que no começo falou, mas até o nada tem alguma coisa, né? Tem que ter oxigênio, tem que ter gás. Não, não tem nada, tá? Absolutamente nada. E aí a gente pode fazer uma estimativa de qual que deve ser esse nada, né? Qual que deve ser essa distância. Então imagine o seguinte, observe aqui a minha aliança que está aqui na minha mão. Se o núcleo do átomo tiver esse diâmetro aqui, ó, tiver esse diâmetro aqui, se ele for com esse diâmetro aqui, o tamanho do núcleo do átomo, o primeiro elétron estará a uma distância de 1 quilômetro desse núcleo. E isso se eu tomar como base que o núcleo do átomo teria o diâmetro dessa aliança aqui. Então, se eu usar isso aqui como exemplo, o primeiro elétron vai estar a uma distância de 1 quilômetro desse núcleo aqui. Está na frente de vocês. Né?
É um tamanho relativamente grande. Mas por quê? Porque o núcleo desse átomo aqui tem esse diâmetro aqui, que é relativamente grande. Agora, se eu for diminuindo o tamanho do núcleo do meu átomo, essa distância também vou diminuindo. Ok? Até aqui tudo. Aqui tem alguma dúvida? Não? Vocês estão tão caladinhos hoje, o que aconteceu? Tomaram bronca? Sim, professor. Beleza. Então, continuando. O que passou por dentro, então, passou no espaço, né, entre o núcleo e o elétron. O que sofreu um leve desvio foi aqueles que bateram nos elétrons, tá? Que bateu nos elétrons ou que bateu bem ali no cantinho do núcleo do átomo. Foi o que pegou ali, o que sofreu o desvio. O que voltou para trás é justamente o núcleo, né? Onde a radiação bateu no núcleo do átomo, tá? Aí, Rutherford fez algumas previsões que logo depois foram confirmadas. Então, novamente, pessoal, tudo aqui é previsão, tá? Não é que ele sentou numa mesa branca, jogou tarô, jogou búzios e foi perguntar para os espíritos alguma coisa. Não. Ele fez uma previsão matemática, com cálculos matemáticos. Então, ele fez uma previsão do seguinte: a maior parte a maior densidade do átomo vai estar no núcleo desse átomo. Esse núcleo desse átomo tem uma partícula lá de carga positiva. Por quê? Se a radiação que eu estou trabalhando é uma radiação de carga positiva, igual eu escrevi aqui em cima para vocês, radiação alfa, que é o que ele estava trabalhando, é uma radiação de carga positiva. Se a radiação alfa é uma radiação de carga positiva e é justamente essa radiação que está voltando na hora que ela bate no núcleo, então tanto a radiação quanto o núcleo do átomo tem a mesma carga. Então, cargas elétricas positivas. Tá? Então, o núcleo ele é muito pequenininho e tem carga positiva ali dentro também, né? Os elétrons eles não vão estar junto. Por que ele falou que os elétrons não vão estar junto com as cargas positivas? Porque ele percebeu que existia ainda uma carga, né, uma radiação que sofreu um leve desvio. E esse leve desvio é porque a carga da radiação batia nesse elétron. Então é por isso que ela sofreu esse leve desvio. Tá? E ele fez uma outra previsão, que o átomo ele é um grande vazio, que a matéria é um grande vazio. E aí eu falo para vocês que isso é em comparação ao mundo subatômico. Não significa que esse espaço ali é um espaço grande, né? É um espaço grande em comparação ao mundo subatômico. Só que a gente trabalha muito com o mundo palpável, né? Que é um mundo visível. Então é difícil a gente imaginar o vazio primeiro, e é mais difícil ainda da gente imaginar esse vazio tendo alguma coisa ali dentro. Tá bom? Mas aí essas foram as previsões que Rutherford fez. Primeiro, que o elétron estaria junto com o próton, né? O próton estaria num local, né? A parte positiva estaria num local e a parte negativa ia estar girando aqui em volta, né? E que existe um espaço bem grande entre a carga positiva e a carga negativa, tá? Isso aqui é o resumo do experimento dele, né? Número 1, a maioria das partículas alfa, vou até colocar aqui, ó, partícula alfa, carga positiva. Ela vai atravessar, né, a lâmina de ouro, pois o átomo possuía grandes espaços vazios. Número 2, poucas partículas que atravessavam a lâmina e sofreram desvio, eles vão se aproximar em uma região elétrica da mesma carga que da partícula alfa, ou seja, eles encontraram um núcleo.
E aí nós tínhamos uma parte da radiação que rebatia. Por quê? Porque ela rebatia porque ela encontrava esse núcleo bem denso, né? E aí, depois de todas essas previsões, o Rutherford falou o seguinte: olha, então eu concluo o seguinte, eu concluo que, primeiro, as cargas positivas não estão junto com os elétrons. Percebam que todo momento eu estou só falando carga positiva, eu não estou falando próton. Por quê? Porque até aquele momento o Rutherford não conseguiu realmente determinar o nome próton. O nome próton só vem logo depois, né? Então ele falou o seguinte, ó, a carga elétrica positiva tem que estar distante, tem que estar separada, tem que estar afastada da carga elétrica negativa, no caso dos nêutrons. Mas ele falou o seguinte, ó, para a matéria ser neutra, a mesma quantidade de carga elétrica positiva tem que ser a mesma quantidade de carga elétrica negativa. As duas não podem ser uma maior do que a outra. Tem que ter a mesma quantidade, tá? Então essa foi a primeira previsão que ele fez. A segunda previsão que ele fez foi o seguinte, olha, esse núcleo desse átomo, em comparação com o espaço que tem entre o núcleo do átomo e os elétrons, é uma coisa muito pequenininha, mas existe um espaço entre os dois, né? Mas esse espaço é muito pequeno. Essa foi a segunda previsão que ele fez. A terceira previsão foi o seguinte, que esses elétrons eles estão girando ao redor do núcleo desse átomo, tá bom? O nome do modelo planetário, o nome do modelo atômico que Rutherford propôs ficou conhecido como modelo planetário. Por que modelo planetário? Se a gente imaginar um sistema solar, no caso o nosso, nós temos o núcleo, que seria o Sol, e os elétrons seriam os planetas que estariam girando ao redor do Sol, né, girando em volta dele. Ok? Falei demais. E aí? Algum momento, em qual parte que vocês ficaram com dúvida? Parece mesmo o sistema solar. Uhum. Ficaria mais fácil se eu conseguisse deixar ele plano, né? Mas aqui seria uma visão que a gente estaria de cima, né? De cima a gente consegue ver o núcleo, né? E os elétrons girando como se fossem planetinhas aí, bonitinho. Percebam o seguinte, até agora a gente sabe do núcleo, que tem uma carga positiva, a gente sabe do elétron. Mas está faltando alguma coisa aqui. Lembra que está faltando sobre os nêutrons? Cadê o nêutron aqui? Né? Nem Rutherford, nem Bohr conseguiram provar a existência do nêutron. Mas já em Rutherford eles falaram o seguinte, olha, a carga positiva ela tem que ser igual à carga negativa. Então, se elas têm que ser iguais, a mesma quantidade, tanto na mesma quantidade de carga positiva, tem que ter na mesma quantidade de carga negativa. E elas têm que ter a mesma energia. Lembra que a gente conversou ali agorinha, que as duas quantidades elas precisam ser iguais para que o átomo seja estável, para que o átomo seja neutro? É justamente isso aqui, né? Então, se eles têm a mesma quantidade, eles também têm que ter a mesma carga. Só que, como que o núcleo desse átomo ele é tão denso, ele tem tanta matéria? Porque, se a gente for lembrar, eles têm a mesma massa, né? Teriam a mesma massa, muito parecida, a massa do núcleo e a massa do próton, a mesma carga também. Mas como é que o núcleo ele é tão denso, ele tem tanta energia assim? Era isso que eles não conseguiam explicar, né? Eles não conseguiam explicar isso aí. Aí olha o que aconteceu. Alguns anos depois, um cientista, no caso um físico chamado Chadwick, ou Chadwick, depende de como você pesquisa, ele conseguiu provar a existência do nêutron, né?
Mas deixa eu mostrar para vocês essa imagem aqui. Nessa imagem aqui, o que a gente tem? A gente tem Thomson, que foi o descobridor do elétron, ele conseguiu provar a existência do elétron. Rutherford, que conseguiu explicar a existência do próton, né? E também deu um nome para o próton, né? Que é a carga positiva. Então, os dois estão aí. Eles conseguiram provar a existência dessas duas partículas. Porém, o nêutron não conseguia ser provado. E por que o nêutron não conseguia ser provado? Porque o nêutron é neutro. Parece meio óbvio que eu estou falando aqui para vocês, mas o nêutron, por mais que eles realizassem experimentos para tentar identificar o nêutron, eles não conseguiam encontrar esse nêutron, né? E aí volta na pergunta inicial. Por que eles ficaram tão intrigados? Por que eles ficaram tão preocupados em tentar encontrar o nêutron? Por causa da seguinte maneira. Se a carga positiva... Se a partícula positiva tem a mesma carga que a partícula negativa, o núcleo do átomo ele tinha que ser da mesma massa que o núcleo do elétron. E não foi isso que eles observaram. Eles observaram que o núcleo do átomo ele era muito maior que eu falo de massa, tá? Ele era muito maior em massa do que o núcleo, a massa do elétron. Isso foi o que deixou eles mais perplexos, mais assim, querendo saber o que tinha ali junto com o próton, né? E aí, fazendo todos os experimentos, logo mais tempo, lá em 1932, então não faz tanto tempo assim, eles descobriram a existência do nêutron, né? E o nêutron é a partícula, né, que dá a massa maior para o núcleo do átomo. É o nêutron que está junto com o próton ali no núcleo do meu átomo, tá? E aí, como que ele chegou nessa conclusão, professor? Me explica, eu te explico. Ele chegou nessa conclusão da seguinte maneira: em vez dele utilizar uma lâmina de ouro, ele utilizou um elemento químico só. No caso, ele utilizou o elemento químico berílio, tá? E aí ele realizou o mesmo procedimento que o Rutherford fez, que foi bombardear, né, jogar partículas alfa nesse elemento berílio, mas em vez de ele só ver radiação, ele observou que o berílio se transformava em carbono, por causa daquela transformação de radioatividade. Lembra que a gente falou ali atrás, ó. Podendo, neste processo, formar novos elementos químicos. Então, lembra do processo de radioatividade? Lembra do processo de transformação? Então, o Chadwick conseguiu verificar isso experimentalmente. Ele conseguiu verificar que o berílio se transformava, se transmutava em carbono. E nesse processo de transmutação, ele conseguiu identificar o nêutron, a presença do nêutron. Tá? Que tá aqui. Professor, Oi. então o nêutron só existe quando se usa o berílio? Não. O nêutron, o berílio, no caso, ele foi utilizado para ver com maior propriedade, né? A gente consegue ver? Isso. Ele só foi usado para isso. Mas o nêutron existe em todos os elementos químicos. Ah, sim. Tá bom. No caso, quando a gente faz esse tipo de experimento, fazendo novamente previsões. Né? Então, eles só utilizaram o berílio como uma ilustração. Mas dá para a gente fazer esse mesmo experimento com carbono, com oxigênio, com enxofre, com hidrogênio é mais difícil, mas dá para fazer com hélio, dá para fazer esse tipo de experimento, tá? Eles só utilizaram berílio só para ilustração mesmo. Depois eles fizeram com outros elementos químicos, tá? E aí eles conseguiram então fundamentar as três principais partículas que organizam o elétron, o átomo.
Então, novamente, o átomo não é a menor parte da matéria. O átomo é a menor parte organizada da matéria. Tá? Vou até escrever isso. Átomo, menor parte organizada da matéria. Por que a gente coloca essa palavra organizada? Porque ele tem uma organização. Para eu chamar ele de átomo, ele tem que ter uma organização. E que organização é essa, professor? Um núcleo com nêutrons e com prótons. Deixa eu até diminuir esse tamanho aqui. Um núcleo com nêutrons e prótons. E os elétrons girando ao redor deste núcleo. Tá? Então, essa é a organização. Aí eu pergunto para vocês: existem partículas menores do que o átomo? Sim ou não? Sim. Sim, existem partículas. Sim, existem partículas menores do que o átomo. Por exemplo, Próton, nêutron, elétron. o próton, o nêutron, o elétron. Essas três são menores do que o átomo, né? E existem também outras que são as subpartículas, né? O que são as subpartículas? Nós temos, se o próton for quebrado ainda em dois, a gente tem um bóson, né? A gente tem os quarks, que são partículas menores ainda do que o próton. Nós temos ainda o antielétron, né? Que é menor do que o elétron ainda. Então, São partículas que compõem os isso. prótons, nêutrons e os elétrons. Isso. Então, Aí tem partículas menores que essas que o senhor falou agora. E tem partículas menores do que essas que eu falei. Não tem fim, tipo, a última partícula. E é justamente isso que os físicos atualmente querem saber. Qual é a partícula que originou tudo? A partícula inicial. Tanto é que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar esse nome como a partícula de Deus. No caso, seria a partícula inicial, a partícula que iniciou tudo. O nome dela é partícula de Deus. E eles estão tentando identificar e comprovar a existência da partícula de Deus. E assim, são experimentos fantásticos, são cálculos assim gigantescos. É uma coisa que a gente não consegue aqui no nosso ensino fundamental, aqui com a nossa limitação compreender. Mas é igual o que foi falado. Existem partículas menores ainda, partículas que compõem as partículas que a gente conhece. Então, existem as partículas que compõem os prótons, existem as partículas que compõem os elétrons, existem as partículas que compõem os nêutrons. E essas partículas ainda têm outras partículas por trás delas. Então, é um ciclo que, por enquanto, ainda não chegou no fim. Talvez amanhã eu falo para vocês, encontraram a partícula de Deus e conseguiram provar. Talvez. Professor. Talvez daqui a 5.000 anos eles não achem. Oi. Essa última partícula que eles estão tentando descobrir, que o senhor falou que o nome dela é partícula de Deus. Uhum. Não pode ser tipo nada, um vazio também? Ainda tem essa questão, né? Que existe ali um vazio ali dentro. Então, você, além da partícula, ainda tem que provar a existência do vazio. Como poderia ser o vazio somado com energia, mas, novamente, é uma suposição que está meio limitado para a gente, aqui no momento. Olá, cachorro. Ok? Ok. Essa mesma partícula de Deus, ela também, segundo as previsões, segundo os físicos, elas falariam assim que ela é pura energia. E que se essa partícula fosse utilizada no campo da de produção de energia, ela seria capaz, por exemplo, de eliminar toda a nossa dependência de petróleo, de... Professor, Oi.
Mas se ela existisse, ela não ia ser músculo demais pra isso? Só que ela seria pura energia. E aí é uma concepção que a gente ainda está meio limitado, que na próxima aula eu vou melhorar ela para vocês. Que é a questão, o que é energia? O que é uma coisa que é pura energia? Até agora, a gente só sabe que a energia ela é uma força, né, que faz a gente se movimentar. Mas na próxima aula eu vou explicar para vocês melhor essa questão de energia. Né? Que até agora a gente está falando muito de matéria, a gente não está falando de energia. A próxima aula eu vou mostrar para vocês energia. E a próxima aula tem experimento. Tá? Ô, professor, mas os físicos falam que se você dividir várias partículas diferentes, todas elas vão dar na partícula de Deus? Independente, né? Pode ser um gluon, um fóton. Todas elas vão chegar na partícula divina, no caso. Porque é justamente essa partícula que fundamenta todas as outras. Então, você vai encontrar ela em algum momento. Teve uma determinada cena de um filme que eu gosto bastante. A cena foi muito exagerada, diga-se de passagem. Mas é uma cena que eu gosto bastante, que é a cena de Anjos e Demônios. A gente tem... spoiler não, professor. Esse filme é antigo, gente, por favor. Tô lendo o livro, não pode dar spoiler. Então não vou falar spoiler. Mas o filme é antigo. Mas a cena foi exagerada? Foi. Mas a cena em si, ela mostraria, no caso, a partícula de Deus, essa partícula que foi isolada. Então, eu já vi. Eles conseguiram isolar essa partícula de Deus, eles estavam utilizando ela como uma arma, né, uma bomba. E aí no filme, e também no livro, descreve essa explosão, que é uma grande estrela de luz, né? E é mais ou menos o que os físicos falam, olha, a partícula divina, ela é só é energia. Então, no caso, ela é uma grande esfera de luz. Quando eu falo de grande, novamente, é no campo subatômico, não no nosso campo aqui de visão, tá bom? Então, é uma coisa muito pequenininha. Mas é energia concentrada. Bem, não seria grande, porque ela é menor, não teria como ela ser uma grande energia. Porque na coisa subatômica, ela seria a menor de todas, então não seria grande. Pois é, essa que é a parte mais interessante. Quando a gente fala que ela é puramente energia, que ela é a partícula fundamental, a gente está pensando que em massa, só em massa. A gente está esquecendo que energia não é só massa. Então, energia, ela pode se comprimir e ela pode se expandir. Professor. Oi. Ou seja, ela é pequena só em massa. Professor, mas se você pega essa partícula divina e junta ela, vai dar uma grande partícula divina ou ela vai voltar a matéria que era antes? Elas se anulam. Não vira nada? Isso. Ela deixa de existir. Deixa de existir. Sim. Bom, mas e a teoria que nada deixa de existir, tudo se transforma? Ela tem que virar alguma coisa aí no espaço. É justamente... Olha só o tanto que o trem é mais complexo. Né? Se provarem a existência da partícula divina, se conseguirem isolar a partícula divina, porque até agora foi tudo suposições, foi tudo previsões. Se eles conseguirem provar a existência, conseguirem provar a carga, né, provar essa energia, a química como nós conhecemos ela vai mudar totalmente. Porque até agora a gente tem a ideia o quê? Na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo vai se transformar. E aí, quando a gente olha para a partícula divina, ela pode sumir, ela pode desaparecer. Ela pode deixar... Mas tem que ir para algum lugar. Para onde que ela vai? Para onde que ela vai? Essa que é a pergunta. Para onde que a partícula vai?